Hello guys, how are you? Eu sou o Leandro Perseu e hoje eu vou te falar como eu aprendi inglês em 12 meses. Qual foi a técnica que eu usei, se realmente foi possível alcançar inglês em 12 meses, a fluência em 12 meses. E eu te falo, guys, foi possível sim. Não foi tão fácil também, nem tão difícil quanto eu achei que fosse. E eu vou estar falando pra vocês basicamente quais foram os passos que eu segui. A primeira coisa foi entender o meu propósito, né? O meu na época seria ir para os Estados Unidos no final do ano. Eu estava no começo do ano, eu tinha aí 12 meses pra ter que aprender inglês de alguma forma. E olha que eu era aluno de vários cursos de inglês aí da época, porque eu tinha muito interesse na língua, mas mesmo assim eu achava que era impossível aprender inglês. Nesse contexto, então, eu comecei a desenvolver uma metodologia própria para que eu pudesse, então, desenvolver algum conteúdo, desenvolver alguma forma, uma metodologia para que eu pudesse aprender inglês de uma vez por todas. Através disso eu encontrei. Perfeito? A primeira coisa, então, que eu fiz, guys, foi pegar um calendário, né, de 12 meses e dividir em 3 grandes etapas, na qual foram, a primeira parte, eu basicamente chamei de prática aplicada, a segunda parte foi uma prática mais direcionada e a terceira foi, no caso, uma prática mais realmente prática, né, onde eu coloquei realmente em prática tudo aquilo que eu aprendi nos outros 9 meses aí que se passaram. Nesse contexto, eu quero que vocês entendam que cada uma das etapas ela vai ter um objetivo específico, na qual eu teria que desenvolver ao meu método, no caso, na época, a minha base de vocabulário, de conversação e de gramática. Algo fácil não foi, viu, pessoal? Mas, de qualquer forma, eu tentei buscar o máximo possível esse tipo de entendimento. Até porque, na época, eu ouvi falar que os grandes problemas dos brasileiros eram sempre conversação e vocabulário. Às vezes o cara até conseguia entender algumas coisas, mas não tinha um vocabulário tão específico para desenvolver aquilo. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar um vocabulário e tentar fazer com que esse vocabulário fizesse sentido para mim, dentro da minha realidade, sobre assuntos que eu gostava de fazer, beleza? Nos primeiros 4 meses, o que eu desenvolvi? Eu peguei a parte de vocabulário, coisas do meu dia a dia, coisas de casa, do meu trabalho, da minha faculdade na época e tudo mais, e eu comecei a treinar um pouco isso mais especificamente através de uma prática de repetição, na qual eu pegava perguntas simples como o que é isso, né, what's this, etc, e comecei a treinar um pouco mais baseado nesse tipo de pergunta. Na parte de gramática, eu peguei basicamente a gramática mais simples, tá certo? Da língua. Por exemplo, o present simple, o present continuous, o past simple, e comecei também a entender a estrutura. E não acho você que gramática não foi importante. Foi super importante, até porque eu comecei a pegar a prática que eu estava tendendo o vocabulário e desenvolver a minha conversação nesse contexto. Beleza? E na terceira parte desses primeiros aí 3 a 4 meses, o que eu fiz? Eu comecei a entender aonde é que eu iria buscar a conversação inicial. E pasme você, pessoal, mas a primeira vez que eu fui conversar comigo mesmo, tá certo? Eu comecei a conversar comigo e formar frases na minha cabeça para que eu pudesse tentar desenvolver de uma forma mais, sei lá, com menos medo, vamos dizer assim. E através disso eu comecei a conseguir montar frases, deixar frases mais prontas na minha cabeça, conversando, andando na rua e conversando comigo mesmo, basicamente isso. Ou até pensando mesmo em algumas coisas do dia a dia em inglês, beleza? Segundo período, que é o segundo estágio, né, a prática mais direcionada, eu comecei a entender a questão de vocabulário, que eu precisava de frases um pouco mais prontas, né, alguns contextos maiores. E eu comecei a pegar, através de filmes, através de músicas, frases, e colocar isso também dentro do meu dia a dia. E também, guys, perguntas com um pouco mais de compreensão total. Exemplo, no primeiro estágio eu aprendi a palavra like e eu aprendi a palavra cake. E eu comecei a perguntar, do you like cake? Por exemplo, você gosta de bolo? E sim, eu gosto de bolo. Yes, I like cake, for example. Através disso, então, eu comecei a entender que essas frases prontas, né, elas me gerariam, por exemplo, parágrafos, depois textos, e ou seja, uma conversação mais aplicada. Isso na parte de vocabulário. Gramática, eu comecei a aplicar um pouco da gramática um pouco mais, vamos dizer, brusca da língua, um pouco mais difícil, né, hard nesse contexto, que foi, por exemplo, a questão dos perfect, né, do modo perfect, present perfect, o past perfect, etc, para que eu pudesse começar a elaborar um pouco mais frases mais complicadas, vamos dizer assim. E na conversação, eu comecei a buscar fontes de conversações reais com outras pessoas, só que ao invés de fazer isso cara a cara, né, ou enfim, por Skype, eu comecei a buscar chats que eu pudesse estar desenvolvendo através de teclar, basicamente isso. Por quê? Porque eu não teria, basicamente, um medo de falar com as pessoas, né, no inglês propriamente dito, mas eu comecei a buscar sistemas, por exemplo, o Google Tradutor, que eu falo para meus alunos, né, eu sou professor, que ele é nosso inimigo, mas basicamente nessa tipo de etapa, o Google Tradutor até que
que ele é importante? Por quê? Quando você não sabe alguma coisa do chat, você corre no Google Tradutor e traduz, mas você não vai ficar preso a isso. Você vai aprender aquela estrutura de frase e você vai começar a aplicar sem o tradutor, perfeito? Eu comecei a fazer isso e deu muito certo pra mim. Estruturas como, por exemplo, o final do ano, que eu achava que, por exemplo, era in the end of year. E eu aprendi no final das contas que era at the end of year. Ou coisas simples de conversação que eu percebia que os americanos, os britânicos, enfim, eles falavam de alguma certa forma e eu achava que era outra. Por exemplo, eu aprendi como I understand, por exemplo, no curso. Na vida eu aprendi que podia ser I got it, mas lá, por exemplo, muitas vezes eles falam I see, dentro dos chats, por exemplo. E eu fiz muito isso e aprendi esse tipo de vocabulário, esse tipo de estrutura dentro desses chats. Então, esses 3 passos de conversação, gramática e vocabulário dentro da prática direcionada faz muito sentido. Enfim, guys, e a terceira parte, que foi basicamente o que me ajudou mesmo a falar inglês, o que me levou à fluência, foi a prática, na qual eu, basicamente, dentro da gramática, eu usei a gramática mais complicada, vamos dizer assim, para aquele momento que eu tava, sendo que eram phrasal verbs, ou seja, verbos frasais, que nós chamamos, verbos que eles têm alguns outros sentidos, né? E fazem muito sentido porque eles falam muito esse tipo de ideia lá na língua inglesa, bem como também vocabulários que às vezes eu achava que não era importante, mas eu fui colocando, introduzindo ao meu vocabulário e isso me gerou bastante conhecimento, beleza? Segunda coisa que eu fiz dentro da parte de gramática foi entender algumas estruturas prontas fixas que me geravam bastante conhecimento. Por exemplo, tem uma música do cantor chamado Aretha Franklin que ela fala You make me feel like a natural woman, por exemplo. Esse you make me feel eu comecei a aplicar em outras formas. Por exemplo, you make me angry, por exemplo, você me deixa com raiva. It makes me hungry, né? Isso me deixa com fome. Esse tipo de ideia eu comecei a pegar dentro da gramática e estudar isso mais a fundo e comecei a entender basicamente melhor como eles falavam. E na terceira parte, que é a parte de gramática, desse último estágio, eu comecei a conversar com as pessoas mesmo. E eu busquei alguns aplicativos para que eu pudesse fazer isso. Um deles, por exemplo, foi o Speaking24, que é um site que você pode colocar lá, você faz um cadastro, é muito simples. E aí você pode conversar com pessoas do mundo todo. Tem pessoas lá que estão no básico, tem pessoas que estão no intermediário e outras pessoas estão no avançado. E essas pessoas, elas conversam com você para trocar informações, né? E eu hoje estou, por exemplo, em grupos dentro do Skype, que veio dessa época do Speak24, que é um site que até hoje, 2020, você consegue lá chegar e fazer o cadastro e conversar com pessoas, beleza? Do mundo todo, inclusive, pessoal. Da América, da Ásia, da Europa. E é muito legal esse site. Bem como também o iTalk, né? Que você consegue falar tanto com professores quanto pessoas. Você pode estar conversando dia a dia e você consegue desenvolver o seu inglês através disso. Beleza? Pessoal, então eu segui esse caminho aí e eu consegui chegar na fluência. Então, ao meu ver, fluência basicamente é a capacidade de você falar, ou seja, de você ser entendido, e também a capacidade de você entender. E eu comecei a seguir esses passos e até hoje eu falo que eu sou estudante do inglês porque eu continuo desenvolvendo essas práticas, principalmente do último estágio. Eu continuo pegando estruturas que às vezes eu não conheço, ainda continuo estudando uma gramática um pouco mais rebuscada, talvez assim, da língua, para que eu pudesse entender melhor a língua. E também eu continuo conversando com pessoas do mundo todo, dentro dos variados sotaques que existem, para que eu possa pegar o conhecimento prático, né, realmente a prática e desenvolver isso com melhor qualidade. Beleza? Guys, então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique aqui no gostei, no like, ok? Também se inscreve no nosso canal, aperte o sininho aí para que o YouTube possa mandar os vídeos para vocês quando a gente postar. E siga nas redes sociais para que você também possa mandar uma sugestão de vídeo lá que você queira aprender inglês. Então é isso, take care!